Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, né? E nós estudamos no outro vídeo, no estudo anterior da playlist, né? Sobre alimentos que promovem saúde. Nós estudamos sobre trofoterapia, né? Nós falamos até sobre o abacate, mas nem sempre foi, como que eu posso dizer? Os alimentos, eles trazem cura para o nosso organismo. Mas como eu disse no estudo passado, que a gente tem que deixar o veneno e tomar o remédio, não tomar o remédio e o veneno junto, né? Então, o que é alimento e o que é veneno? Tudo que é inatural é veneno, que não é natural na íntegra, né? Até a cana-de-açúcar, se você tomar a cana-de-açúcar é uma coisa, mas se você fazer o processamento para virar o açúcar, né? Que se eu não me engano, no processamento para fazer o açúcar ficar branco, vai osso de animal, carvão de osso animal, vai calcário, vai muita coisa para deixar ele branquinho. E na antiguidade eles usavam sangue de animal para deixar o açúcar branquinho, né? Para deixar ele puro. Aí é centrifugado até ele virar cristal. Então, mas hoje nós não vamos falar sobre o veneno, né? Vamos falar sobre o remédio, o que trata a gente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os alimentos funcionais. O que é isso funcional, né? Os alimentos funcionais são aqueles que contêm nutrientes bioativos, que além de nutrir o corpo, eles exercem uma função fisiológica no organismo, que é ligada à prevenção de doenças. Podem promover saúde, além de alimentar o corpo, pois suas moléculas biologicamente elas são ativas, né? Ativas no corpo humano para corrigir distúrbios metabólicos, né? Resultando em redução nos riscos de desenvolver doenças crônicas. Então, muitas doenças acontecem porque nós não usamos os alimentos funcionais da maneira correta, ou usamos com veneno. Aí não adianta você tomar um remédio junto com veneno. Então, você tem que tomar o remédio, né? Então, E entre os alimentos funcionais, nós colocamos os fito-hormônios, né? Que os mais estudados são as isoflavonas, né? Que é encontradas em vegetais como soja e broto da alfafa, né? E as lignanas, né? Que elas são encontradas em sementes como a linhaça, né? A linhaça é rica, né? Fantástica. Existe a manipulado, né? Que você pode chegar e comprar nas lojas de manipulação, os fito-hormônios, né, para você tomar. Mas nada melhor do que você comer, né, o broto do soja, a soja, né, comer a alfafa, o broto da alfafa, né. Então são coisas que a gente pode fazer. Outra coisa que tem nos alimentos funcionais são as fibras solúveis, né, porque elas reduzem o risco de câncer de cólon, né, e melhoram o funcionamento intestinal, podem também ajudar no controle da glicemia e do colesterol e no tratamento da obesidade, pois eles conferem maior saciedade. E eles estão presentes na aveia, na quinoa, no amaranto, na linhaça, chia e outros, né? Então, as fibras solúveis. Tem os probióticos, né? Que é o bifidobactérias e os lactobacilos. Eles favorecem as funções gastrointestinais, desculpem, favorece nas funções gastrointestinais, reduzem o risco de obstipação, que é a prisão de ventre, né? E câncer. E eles ocorrem em que lugar? Em leites, iogurtes e outros produtos lácteos fermentados, né? Hoje, um alimento industrializado que eu já estudei, já pesquisei, eu sei que é bom, é aquele iogurte da Activia. É o único que eu conheço, que eu sei, que tem estudo científico que comprova que eles funcionam. Aquele leite fermentado, Yakult, isso aí não tem um resultado, não dá resultado nenhum, mas esse aí dá. Não é fazendo propaganda não, que eu não estou ganhando nada para isso, mas é o único que você pode usar que ele vai funcionar de verdade, né? Ele tem os probióticos nele, ele funciona de verdade. Mas a gente tem uma mão, tem outras coisas, né, que eu já falei para vocês, né, da linhaça, essas coisas. Então nós devemos nos precaver e saber como comer e por que comer, né? Tem os ácidos graxos, né, como o ômega 3 e o ômega 6, eles reduzem o nível de LDL,
que é o colesterol, né, indispensáveis para o desenvolvimento do cérebro e retina do recém-nascido. Olha que interessante, né? Eles estimulam o sistema imune e possuem ação anti-inflamatória. Encontrados em que lugar? Em peixes. Ah, mas não pode comer peixe. Sim. Onde que você pode achar o que tem no peixe? É no que o peixe come. As algas, né? Trofoterapicamente, se você usar como remédio, você pode comer o peixe, mas equilíbrio. Mas se você é vegetariano, tudo bem. Então, para onde que você vai então? Né? Porque o ômega 3 e o ômega 6, eles possuem uma ação anti-inflamatória. Eles são encontrados no peixe de alto mar. Alto mar, sardinha, salmão, atum, anchova, né? Mas eu não quero comer. Então, onde você vai achar nos vegetais? No óleo de linhaça, de gergelim, nas nozes, nas amêndoas. Só que esses alimentos, eles têm, mas vocês têm que saber como comer, né? Porque eles são muito calóricos. Então, que nem a amêndoa, as nozes, tem que comer 1 ou 2 por dia. Né? O óleo de linhaça é uma colherzinha na salada assim, acabou. Não é para tomar um copo de óleo de linhaça. É para você ter equilíbrio. Joga um pouquinho e toma aquele por dia. Ou se você não quer comer, pega uma colherzinha de café e vira na boca e toma óleo de gergelim, óleo de linhaça, né? O óleo de linhaça, ele tem o cheiro, o aroma de peixe. E o de gergelim, se eu não me engano, é de amendoim. De amendoim. É muito saboroso. Eu já fiz várias preparações com isso aí. Então dá para você fazer salada, dá para você passar no pão, fazer molho para temperar salada, que ele vai ter o ômega 3 e o ômega 6 numa quantidade menor do que no peixe, né? Mas vai funcionar, tá bom? Os prebióticos, né? Que é o fruto oligassacarídeos, né? Que é o FOS, né? E inulina. O que eles fazem? Eles ativam a microflora intestinal, favorecendo a imunidade da mucosa intestinal. Eles são extraídos de vegetais, como raiz de chicória, a batata de yacon, que aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, não tem muito uso dele, mas lá em São Paulo, as pessoas usam muito a batata de yacon. E ele é fantástico para a saúde. Ela não só melhora todos esses problemas intestinais, mas também ele ajuda no problema gastrointestinal, do estômago, né? Então, isso é fantástico, a batata de yacon. Acho que vocês acham nos mercados aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Outro que nós temos que ver são os pigmentos que dão cor e protegem os vegetais. Eles são substâncias com ações antioxidantes. Aqueles que são coloridos, né? Que dão cor. Né? O morango, a amora, a uva, né? O damasco, a laranja. Cada um tem uma cor. Então, essa cor contém substâncias que com ações antioxidantes e anti-inflamatórios. E o que eles fazem? Eles se destacam, né? Dentre os quais eles se destacam, por exemplo, o beta-caroteno, o licopeno, a luteína, né? O indóis e a isotiocianatos, né? Os sulfetos alílicos, né? Os sulfetos taninos, as catequinas, os flavonoides, inclusive o tanino, né? É aquela coisa meio amarga, igual quando você vai tomar vinho, né? Quem já experimentou vinho sabe que ele tem aquela coisa que trava na garganta, aquele amargo, né? Do vinho. É o tanino que está ali. E tem as catequinas, que é encontrado na quina também, né? Na quina, que é um fitoterápico, né? Que ele dá aquela coisa, aquele amargo que trava, que é o taninos, né? Que é a quina, né? E tem os flavonoides, né? Que são pigmentos que dão cor e protegem os vegetais. Então a gente tem que pegar essas frutas vermelhas, o morango, a amora, o kiwi, a laranja, o milho, né? Tem aquele amarelo. As cores, eles são ricos nesses antioxidantes. Por isso que é necessário a gente comer eles. Mas o remédio,
Não pode misturar com veneno. Então a gente tem que tomar cuidado. Você pega um alimento que é na íntegra e mistura com uma coisa industrializada. Não funciona. O alimento ele tem que funcionar. E para ele funcionar e ter uma propriedade trofoterápica, que é tratamento pelos alimentos, para ele curar a sua enfermidade, você tem que deixar os alimentos que fazem mal. Entre eles, que faz não tanto mal, mas faz mal, é o peixe. Então, por isso que de preferência a linhaça, né, gergelim, é isso aí, você pode fazer uso. Então, o corpo, ele está acostumado com o que é bom. Quando você coloca um trem que faz mal no organismo, eu estou falando um linguajar bem simplório, não vou falar muito linguajar acadêmico, porque fica mais compreensão para a população toda. Então a gente tem que comer esses alimentos simples, sem misturar com coisa industrializada. Vou comprar um pacotinho lá. A única coisa que você pode comprar de pacotinho é castanha de caju, castanha do Brasil, né? Que é a famosa castanha do Pará, né? Que era conhecida, mas agora é castanha do Brasil, que é do Brasil. Então são coisas que a gente pode comprar ensacolado, né? Que eles têm um tratamento, são torrados e guardam em sacolinho. Mas tem coisa que não. Então o gergelim, a linhaça, você pode comprar. Agora coisa que vem com caldo, que é industrializado, processado, tira-se, separa-se o que é integral, isso aí vocês não podem pegar, porque vai trazer malefício para o nosso organismo. A gente precisa do alimento na íntegra, integral. Mas tem fibra de trigo, tem isso. Se você não sabe usar, vai ficar complicado. Para fazer um pão, fazer um bolo, tem que saber fazer com eles. Porque senão você pode exagerar e faz mal, pode travar o intestino além disso, né? Travar muita coisa. Então, onde que são encontrados e onde atuam os alimentos funcionais? Eu já falei alguns, né? Os alimentos funcionais eles são encontrados em diversos alimentos naturais e podem ser preparados utilizando-se um ou mais nutrientes funcionais e devem oferecer benefício à saúde, além de nutrirem, né? Nutrir o corpo. Ele ajuda no sistema gastrointestinal, que nem eu já comentei agora, né? No sistema cardiovascular. Inclusive eu vi um estudo de uma doutora, mas eu não lembro, que ela falava que o nosso intestino é ligado ao coração. Por isso que tem algumas coisas que nós não podemos fazer, que tem algumas pessoas que têm o hábito de fazer isso, e faz mal ao coração quando eles usam o intestino de uma maneira errada, né? Metabolismos de substratos, né? A diferenciação celular, crescimento e desenvolvimento, né, do corpo e das células. Tudo isso o alimento funcional faz fazer. Tem essa diferenciação. Ele diferencia células e ajuda elas a crescer da maneira correta, né? Modulação de funções fisiológicas do corpo. Sistema antioxidante, né? Então, essas são as coisas que o alimento funcional produz. Agora, quais são as classes, né, de alimentos funcionais? Quais são as classes? São várias, eu vou citar aqui algumas, certo? Os probióticos, prebióticos e os simbióticos, alimentos sulfurados e nitrogenados, compostos fenólicos, substâncias antioxidantes, vitaminas, minerais e fitoquímicos, né? Ácidos graxos e poliinsaturados, fibras alimentares e oligosacarídeos, né? Que são as funções, as classes de alimentos funcionais, né? Uma coisa que nós precisamos falar sobre os nutracêuticos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os nutracêuticos, né? O termo nutracêutico, ele foi cunhado pela Fundação for Innovation em Medicina dos Estados Unidos em 1990, para nominar uma nova área de pesquisas biomédicas, né? E desde então vem sendo utilizado com bastante frequência na área da saúde pela comunidade médico-científica e por indústrias de alimentos e medicamentos. O termo significa dar ao alimento a ação de medicamento, que é os nutracêuticos, né? O que são nutracêuticos? Os nutracêuticos são alimentos ou parte de um alimento que proporcionam benefícios farmacológicos e de saúde, incluindo a prevenção, o tratamento e inclusive a cura de doenças.
podem abranger desde nutrientes isolados, suplementos dietéticos, sob a forma de extratos e de comprimidos ou cápsulas de dietas, né? E até os produtos beneficamente projetados, né? Produtos herbais e alimentos processados que contêm nutrientes funcionais em sua formulação e produção, como cereais, alimentos e bebidas, né? As isoflavonas, né? Para que serve, né? Ação estrogênica, reduz sintomas da menopausa e é anticâncer. Onde que eu encontro as isoflavonas? Onde que eu encontro elas? Na soja e derivados. Soja e derivados, né? A gente encontra isoflavonas, que ele tem essa ação estrogênica, reduz os sintomas da menopausa, mulherada, homem, né? Então, também tem problema não de menopausa, é da andropausa, né? Os homens também têm. Então ele reduz muito os sintomas da menopausa, certo? É encontrado na soja. A proteína de soja, para que servem? Ela reduz os níveis do colesterol. Onde que a gente encontra as proteínas de soja? Soja e derivados, né? PVT, proteína de soja, né? Que as pessoas gostam de fazer, temperada com bastante pimentão, cebola, alho, sal, azeite. Fica uma coisa fantástica. Isso aí ela contém a isoflavona, né? O ácidos graxos, nós já comentamos, né? Que elas são achadas que elas servem para reduzir o LDL, né? Colesterol, e ação anti-inflamatória indispensável para o desenvolvimento do cérebro e da retina de recém-nascidos, né? Elas são encontradas aonde? No abacate, nas castanhas, nas nozes, nas nozes moscadas da maneira correta, na linhaça, no gergelim, que eu já falei para vocês, né? Agora eu queria conversar com vocês sobre um alimento agora, que a gente já está finalizando o nosso estudo, um alimento que ele tem a propriedade medicinal que a gente usa muito em casa. E eu queria conversar com vocês sobre a Daucumus carota L, né? O que é esse Daucumus da carota L? A cenoura. A cenoura tem suas propriedades medicinais. Então nós vamos falar para vocês alguma coisa agora, como que a gente pode usar a cenoura da maneira correta. A gente come ela todo dia, mas a gente tem que comer ela como remédio, como alimento e como remédio para tratar o nosso corpo, né? Então ela tem algumas propriedades que nos ajudam como que eu vou falar para vocês? A tratar as enfermidades do nosso corpo. Por exemplo, quais são os constituintes químicos da cenoura, para vocês terem uma ideia. Isso é interessante vocês saberem, tá? Mas eu não entendo. Eu vou falando, depois você pausa o vídeo, pega lá o nome que eu vou falar para você, aí você coloca no Google, estuda aquilo lá e você vai entender. Agora, aquele que já é douto, que já estuda, já tem uma familiaridade com isso, ele vai entender, ele vai falar, olha que interessante, eu não sabia disso, né? Por exemplo, constituintes químicos da cenoura. Ela é rica em ácidos graxos, ácido málico, açúcares, né, saudáveis, a albumina. Olha só, a albumina, onde que tem a albumina? No ovo, que é a proteína do ovo. E aqui na cenoura temos a albumina. Interessantíssimo, não é isso? Ela tem a apigenina, o arsênico, o beta-caroteno, cálcio, caroteno, carotenoides, cloro, cobalto, euresina, ferro, fitosteróis, né, flúor, fosfatídeos, né? Ela tem os fósforos, a glutamina, o glúten, o inositol, né? Ela tem o inositol. Ela tem o iodo, tem o caiprinferol, a licetina, olha só, o luteolina, o magnésio. Nós precisamos de magnésio, que está precisando, as pessoas estão com falta de magnésio, e na cenoura tem o manganês, pectina, potássio, provitamina A e K, e vitaminas B, C e D. Na onde? Na cenoura. Tem a quercetina, o silício,
Silício, nós precisamos muito do silício. Que ela é no RNA e no DNA tem que ter o silício, né? Os triterpenos, né? Então, esses aí são os constituintes químicos da cenoura. E as propriedades medicinais dela, olha só. Vamos falar para que ela é, quais são as propriedades medicinais e indicar ela para alguma coisa, tá bom? Para vocês. Então, ela é antisséptica, a cenoura. Ela é anti-inflamatória. Ela é antimicrobiana, aperiente. Ela serve para bronzeadura, né? Bronzeadora. Ela é cicatrizante. Ela é citostática, diurética. Ajuda então a perder líquidos. Ela é emoliente, estimulante do sistema linfático e nervoso, rejuvenescedora, ajuda também a prevenir a velhice, remineralizante e suavizadora. Ela é indicada para abrir o apetite, para pessoas anêmicas, que tem catarro, né? Cansaço mental, células nervosas, né? Ela também é indicada para cólicas renais, eliminar o excesso de água do organismo, gota, inflamação, prisão de ventre, reumatismo, né? Rouquidão, tosse, verminose, vesícula biliar, né? Vias respiratórias e visão. Tudo isso a cenoura é remédio. Ah, mas por que eu não funciona comigo? Você está tomando veneno junto com remédio. Você tem que tirar o veneno. Ah, mas o que é veneno? Tudo que é inatural. Tudo que é inatural você tem que tirar. Ah, mas o alimento cozido deixou de ser natural. O que eu posso fazer? Só deixar o dente, deixa ele meio durinho, a cenoura. Entendeu? Não deixa ela molenga, que ela perde tudo. Aí você joga todo fora com a água que você cozinhou. Né? Ah, dá preferência a cozinhar no vapor, né? Ou tem umas panelas de ácido cirúrgico, né? Que você pode colocar lá, ela não perde os nutrientes. Ela cozinha, fica saborosa e não perde os nutrientes. Quais são as partes que nós usamos da cenoura? Todas elas. Né? As folhas, você pode usar as folhas. As raízes, sementes da cenoura, que tem semente. O óleo das raízes. Isso é tudo que você acha nos nutracêuticos, né? Na homeopatia, você vai achar óleo das raízes da cenoura. E ele é bom para a saúde, né? Que eu já falei, para todas essas enfermidades que eu já falei para você. Então, ela não tem contraindicação nem efeitos colaterais. E você usa ela como? Comendo. Cozida, crua, nas saladas, na maionese, salpicão, cozidos, tortas, bolo, você pode usar. Mas tem que usar ele integral, só lava ela bem lavadinho, sem descascar. Tem gente que descasca a cenoura. Ah, mas é porque tá sujo. A casca serve para proteger a cenoura e ela é rica em propriedades medicinais, a casca. Então, você vai fazer bolo, liquidifica com casca, só tira o talinho lá de cima, ali, ó, né? E o pontinho da ponta ali, e faz com tudo. Ah, mas eu quero ficar bonitinho. Então arranca a casca, tudo bem. Mas eu aconselho você comer com a casca e tudo, certo? Aí você faz tudo, soufflé, suco puro. Tem gente que tem o extrator, tira o suco da cenoura e toma ele purinho, ele já tem o doce dele. Entenda que você está se alimentando e curando o seu corpo quando você pega o suco puro da cenoura e toma. Ah, mas eu não gosto do sabor dela. Não estamos falando de sabor, nós estamos falando de cuidar do seu templo, do templo de Deus. Ele vai cuidar, tratar as enfermidades do seu corpo. Entendeu? Então é assim que a gente tem que fazer. Pega e faz o suco puro. As folhas, né, na preparação de bolinhos, sopas, né, você lava bem lavadinho, refoga. Pode comer ele com suco e mel. Né? Você pegar a cenoura, né, colocar mel nela, a cenoura crua, liquidifica, coloca mel e deixa decantando ali, ó. Aí você pega aquilo lá, ele vai servir para o quê? Para problemas das vias respiratórias, rouquidão, catarro, tosse, né? O óleo que você faz das raízes, que você compra, você pode fazer massagem para drenagem linfática, né? Edemas, inchaços que produz nas pernas, no pé, e ele vai funcionar. Ele vai ajudar no seu corpo, né? Várias outras enfermidades. Então, hoje nós vamos falar sobre só a cenoura. Porque tem outras propriedades medicinais de outras verduras, né?
de outras leguminosas, né? É um fruto, né? Cenoura é um fruto, não é uma fruta, é um fruto que nós podemos usar como remédio no nosso corpo, que muitas vezes nós não sabíamos, né? Eu já vi tratamento com uvas passas, pessoa passar 20, 30 dias comendo só uvas passas, quando ele para de comer uva passas, está totalmente curado, e ele está com nojo de uva passa também, né? Porque 30 dias, né? 30 dias é muito, mas com uns 15 dias está bom, o suficiente. Trata um monte de enfermidade. Então, quando você quer tratar uma enfermidade, se entenda que você tem que usar o remédio. Ah, mas não importa se é cru, cozido, você vai sendo criativo. Ah, eu posso misturar com outro? Sim, mas se você for fazer uma consulta e o trofoterapeuta, ele chegar e falar, não, é só aquela lá, ou só esse aqui, aquele, você tem que seguir, tá bom? Porque tem que seguir o conselho do terapeuta, né, que está passando para você, tá? Certo? Aí, até o próximo estudo, que eu vou escolher um tema legal para a gente falar, né, que eu falei sobre os alimentos funcionais, eu falei sobre o ômega 3, várias outras coisas, né? Então, que Deus abençoe você, tá? E não se esqueça que Deus, ele ama a gente. Que nós somos templo de Deus e a gente tem que cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque nós somos templo de Deus. Paulo que falou isso, né? Ao não saber que vocês são santuário de Deus, né? Que aquele que não cuidar do corpo dele, do santuário de Deus, Deus o destruirá. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque agora não existe mais o santuário terrestre na terra, onde Moisés, né, a presença de Deus descia lá. Hoje o santuário somos nós, e a presença de Deus agora não é mais fora, lá na Arca da Aliança, agora é dentro da gente. A gente se tornou a Arca da Aliança. Deus, ele habita, a presença dele é Shekinah, a Bíblia fala, agora é em nós, e o meu corpo tem que estar saudável. Ah, mas eu estou doente, eu não sabia disso. Deus se apresenta em você do mesmo jeitinho, porque Ele te ama e Ele te ajuda a tratar as enfermidades que o maligno trouxe para esse mundo, consequência do pecado. É só você crer que Deus, ele transforma a sua vida de uma maneira fantástica, tá bom? João 4:24 diz, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nós temos que pensar nesse sentido de querer tá bem, né, física, mental e espiritual, né? Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração rapidinho, vamos? Pai, Santo Espírito, esteja com meu amiga que está vendo esse vídeo. Ajude ele se conscientizar de que precisa comer só alimento e tirar os venenos da vida, e que ele venha comer saudável. Cure essa enfermidade desse amigo e dessa amiga. Eu sei que o seu nome, Jesus, tem poder, então em nome de Jesus eu peço que cure essa pessoa que está com essa enfermidade. Liberte ele dessa enfermidade e que ele venha te dar glórias ao teu nome, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, obrigado, né? Já falei João 4:24, né? Que eu sempre termino com ele, né? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ó, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.